Boa noite a todos, amigos queridos aí da nossa fraternidade, dessa casa tão amorosa. Hoje é com muito prazer que a gente continua com o nosso projeto, Jovens Palestrantes, jovens que já fazem estudo nas suas casas e que agora essa casa tão querida está dando espaço. Hoje nós vamos falar do capítulo 105 do livro Pão Nosso, Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo, de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas. Proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que as almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em relação à boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, cair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E assim fazemos as nossas preces, pedindo a proteção dos mentores espirituais dessa jornada tão importante, que estejam conosco nesse momento que as pessoas estão unidas, nesse momento que as pessoas estão nos seus lares, nesse momento que nós, como diz a lição, estamos cada vez mais precisando nos ligar ao Pai de misericórdia. Que essa luz nos proteja e abençoe cada um que está nos ouvindo, no seu lar, no seu trabalho, na rua, no carro, hoje e sempre. Que assim seja. E aí, passamos a palavra ao nosso querido Iago Santos. É com muito prazer. Tudo bem, Iago? Sim, muito obrigado. Então, Então, vamos lá. a palavra é sua. Opa. Manda ver. Falando sobre a observação primordial, a lição 105 do livro Pão Nosso. Inicialmente, a gente já vê uma passagem muito importante de Marcos, que cita que Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus e o Senhor é um só. Lendo essa frase hoje em dia, a gente lê ela e se assemelha logo de cara que existe um Deus só que a gente tem que ver o contexto na qual foi inserida essa frase, que era um momento em que haviam divergências sobre crenças. Então, Jesus aparecendo, houve sim esse embate. Então, os judeus que acreditavam na existência de um Deus único, até então era a única religião que tinha essa crença de um Deus só, graças à vinda de Moisés com o Decálogo. Então, eles questionaram Jesus, porque Jesus ele veio à Terra para praticar a lei do amor
e principalmente para fundar um cristianismo, né? Então, naquela época as pessoas questionavam sim o poder de Jesus, então eles questionaram Jesus em relação a esse ponto sobre a crença em Deus. E ele confirmou essa crença de que, sim, só existe um Deus só, e é a ele que nós devemos amar, cultuar, respeitar acima de tudo. Porque Jesus veio e um dos pontos principais que ele colocou foi que ele não veio para destruir a lei, ele não veio para causar discórdia, e sim para cumprir as leis. Então, desde a vinda de Moisés e outros profetas, em momento algum ele teve esse embate, teve esse questionamento contra eles, e sim praticar, veio mostrar a lei do amor, então, para as pessoas daquela época, e que até hoje a gente tem como guia e modelo. Então, no texto a gente pode ver que, na última estrofe, que ele cita que sabia de antemão que muitos não aceitariam as verdades, porque várias daquelas almas buscavam escapar das obrigações justas que as leis de Deus impunham neles. Então, com isso, essas pessoas que fugiam dessas leis, elas então criavam os deuses fictícios para poder ter uma certa justificativa. Então, a partir do momento que eu crio um deus que é, por exemplo, o deus da guerra, então eu estou justificando o porquê de eu entrar em guerra com outras pessoas, entrar em guerra por questão de terra e etc. Se eu crio um deus que não julga, não um Deus que pune, que é severo. Então, ali eu estou criando um pensamento de que eu tenho que seguir numa linha reta, numa linha contínua, sem poder errar. Por quê? Porque tem um Deus que julga. Então, mesmo trazendo isso, até hoje ainda é possível ver esse pensamento na gente, porque desde que nós aprendemos sobre Deus, lendo, seja em livros, seja nós espíritas, sejam os católicos, evangélicos, a gente cria um Deus na nossa cabeça. Assim como a gente olha uma criança, a criança vai ter Deus como Papai do Céu, que ele faz isso e aquilo. Já vai ter outra pessoa que vai criar um Deus punitivo na cabeça dela, porque ela criando, vendo Deus dessa forma, é uma válvula de escape para que ela possa fazer o certo. E é aquela forma que ela vai passar para os demais. Então, até hoje a gente vê isso. E no Livro dos Espíritos cita um pouco disso, que é na questão 10, logo no início do Livro dos Espíritos, né? A gente tem a parte que fala sobre Deus, que é a primeira, né? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E não, é um sentido que lhe falta. É respondido pelos Espíritos. Então, ainda assim, a gente não consegue compreender a natureza de Deus, porque é algo que ainda é muito grandioso, muito como ele cita no texto, são de esferas superiores, esferas divinas, e nosso corpo ele ainda é muito limitado aqui na Terra. Então a gente tem uma certa dificuldade para conseguir compreender essa natureza. E logo na questão 11, é perguntado também: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E é respondido: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, hoje, a gente tem que sempre respeitar a questão da evolução. Então, se hoje a gente não consegue ainda compreender, um dia a gente conseguirá ver toda essa natureza íntima de Deus, porque é uma questão de evolução. E ainda enquanto nós estivermos apegados à matéria, buscando essas coisas mais terrenas, a gente vai vamos estar o quanto longe dessa visibilidade sobre a natureza de Deus. Porque as faculdades humanas ainda não permitem não permite compreender essa natureza íntima de Deus. Mas à medida que o senso moral, espiritual se desenvolver, aí sim a gente vai conseguindo abrir o nosso leque, abrir a nossa visão para ver toda essa questão sobre Deus.
E passando mais um pouco, no próprio Livro dos Espíritos cita que, mesmo não podendo compreender essa natureza íntima, nós podemos ter uma ideia, ainda que imperfeita, sobre Deus. E ao decorrer, como eu já citei, ao decorrer da nossa evolução moral e espiritual, poderemos compreender melhor. E voltando ao texto sobre essa questão das criações de Deus, vários deuses, uma das características que ainda nós humanos aqui encarnados podemos compreender sobre Deus é sobre a sua individualidade, sobre Deus ser único. Porque se Deus é único, não vai haver conflitos de interesse, porque se existissem vários deuses, o universo ele não seguiria uma harmonia, porque é como se a gente colocasse várias pessoas no poder de uma determinada atividade. Querendo ou não, ela não vai seguir tão bem quanto se nós dividirmos, se a gente determinar uma única pessoa essa tarefa, porque assim ela vai conseguir organizar da forma e o trabalho vai seguir. E assim é com Deus também, porque se houvessem vários deuses, nosso universo teria embate, porque são vários pensamentos, várias pessoas, seriam vários deuses pensando, várias individualidades para realizar isso. Mas o que fica mesmo é que devemos respeitar e continuar, respeitar a Deus e acreditar que Deus é um só, porque assim é um só e a gente tem que amar ele e respeitar todas as suas características. Um dia há de nós conseguirmos compreender toda a sua natureza, mas enquanto isso, acho que no geral nós devemos respeitar e pegar todos os ensinamentos e aprendizagens que Jesus colocou aqui na Terra para a gente conseguir ao máximo evoluir para que um dia, quando formos espíritos puros, conseguimos nos livrar de todas essas obscuridades da matéria, desse lado terreno, a gente consiga compreender isso. Iago, posso fazer uma pergunta? Sim, sim. A gente vê muita gente, assim, de tudo que você está falando, que achei muito bacana, a gente vê muita gente da sua faixa etária, até mais velho também, que tem essa dificuldade de acreditar em Deus. Como que você vê isso? Essa questão eu acho mais pela essa individualidade, essa compreensão do que é Deus. Acho que para acreditar, porque querendo ou não, eles não veem Deus como uma das religiões. E querendo ou não, a gente tem que colocar em prática que as religiões são criações humanas. Então, como ele citou no texto, que criam Deus na cabeça. Então, quando tem uma religião que coloca Deus, entre aspas, vem de Deus de uma forma, então essas pessoas, principalmente os jovens, eles têm muito de questionar e de não acreditar naquilo que é imposto sobre eles. Então, a partir do momento que vincula Deus a uma religião, ele personifica Deus de uma forma. E eu acho que essa é a maior dificuldade, que é a personificação de Deus. Então, não é aceitar Deus da forma no qual ele é imposto, um Deus punitivo, um Deus que julga aquelas atitudes e tal, quando, na verdade, Deus é uma coisa que você tem que sentir, que é algo que está no seu interior, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, uma das leis maiores é a primeira, né? Essa lei primordial, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é aquele Deus único. Então, se Deus está no nosso interior, está na nossa essência, a gente tem que compreender ele como parte da gente. Então, é entender Deus como algo, um amor maior. E o amor maior, ele não julga, ele não pune, ele compreende e ele vai te ajudar. Então, eu acho que a maior dificuldade da juventude é aceitar Deus dessa forma, como um amor maior que vai estar ali como uma força para apoiar. Então,
a dificuldade realmente não é acreditar em Deus, é acreditar em Deus, é se vincular a Deus de uma religião. Então, acho que é mais isso, um pré-julgamento sobre o que é Deus. Então, eu acho que para a juventude, eu acho que deveriam conhecer todas as religiões, ver, e no fundo mesmo, ver o que é Deus para você mesmo. Mas é mais essa questão do amor maior. Como você vê essa questão da ligação com Deus? Você consegue, através da prece, entrar em sintonia com Deus? Como que você vê? Olha, eu sou da evangelização infantil, então essa parte da prece a gente sempre tenta explicar para eles, porque eles têm um pouco de vergonha, um pouco de dificuldade de conversar com algo que, para nós que já somos formados, formados, assim, entre aspas, já gera uma certa dificuldade de compreender o que é Deus, né? Ainda não temos essa faculdade de entender a fundo a natureza de Deus, mas quando cita sobre prece, é importante ressaltar que é uma conversa. Eu gosto de falar com eles que é como se estivesse conversando com seu pai, com sua mãe, que é aquela figura paterna, aquela figura familiar que está ali. Então, eu acho que a prece, ela tem que ser uma conversa mesmo. Então, é como se ligar a Deus. E a todo momento eu explico para eles que a todo momento vocês estão em prece, porque a nossa consciência ela nunca para. Nosso pensamento ele nunca para. A gente quase nunca está em silêncio. Então, a todo momento eu não preciso parar, ajoelhar para fazer uma prece, me ligar a Deus. Então, se a todo momento eu estou emanando energias positivas, pensando, vibrando, querendo ou não, eu estou em uma conversa com Deus, eu estou ligado a Deus. Então, eu acho que esse é o ponto, é você saber qual é a sua forma de se ligar a Deus, porque a gente sabe que a prece ela é o caminho mais fácil, né? O caminho mais tradicional que a gente conhece, mas a gente tem N outros. Quando a gente está fazendo uma atividade que a gente gosta, a gente está se ligando a Deus, que a gente está, de certa forma, sendo feliz fazendo aquilo. Então, Deus preza por isso, pela nossa felicidade. Quando as pessoas que gostam de cantar músicas, compor músicas, principalmente, eu acho que é um ponto muito legal que todo mundo gosta na juventude espírita, na evangelização infantil, que é a parte da harmonia musical. Então, a pessoa que ela não consegue, que ela ainda tem essa dificuldade de parar e se ligar a Deus em si pensando, fazendo uma prece, ela está harmonizando, cantando aquela música, querendo ou não, ela está fazendo uma prece. Então, acho que se ligar a Deus tem vários caminhos, mas principalmente a prece é o nosso carro-chefe, né? Verdade. E já teve algum momento assim da sua vida que você pode destacar assim, cara, hoje eu consegui me ligar a Deus? Já teve momentos? Você já teve esse? Cara, eu já tive vários desses momentos, principalmente assim, pequenas coisas, coisas muito pequenas mesmo, quando eu levanto de manhã e vou para evangelização e chega no final de uma aula, eu vejo que a aula surtiu efeito, uma criança comenta algo comigo, eu olho e falo, caramba, me liguei a Deus, consegui. Eu acho que a principal forma que eu me ligo a Deus, que eu vejo que eu atingi, que eu consegui isso, é quando eu pratico a caridade em si, porque eu acho que a caridade ela é a maior forma de se ligar a Deus, porque eu acho que é a coisa mais simples, a coisa mais humana, a coisa mais feliz, alegre que você pode praticar. Então, quando chega no fim de um dia cansativo, que seja, que eu olho que foi um dia que eu cansei, mas que eu consegui fazer meu papel, eu acho que é aquele momento que eu paro e penso que, nossa, consegui me ligar a Deus, porque se não fosse, eu acho que não conseguiria. Principalmente agora que a gente está iniciando um ano, eu acho que esse ano de 2020, graças a Deus, eu não sofri tanto com essa pandemia. Eu acho que foi um momento que eu, principalmente quando virou o ano, eu olhei e agradeci a Deus, porque eu conheço pessoas que sofreram muito com isso, perderam pessoas. E eu só de eu não perder algum ente querido durante isso, eu vejo que já é um momento de eu me ligar a Deus, de eu agradecer a Deus por ele estar ali. E mesmo que eu tivesse perdido,
é um momento que eu acho que eu tenho que me ligar a Deus para... Que é aquela hora de você se ligar a Deus para ele poder cuidar de você. Então, eu acho que foi um momento que eu acho que todo mundo se ligou um pouco a Deus. Que foi durante esse 2020, que foi um pouco difícil. 2021 está sendo difícil, mas com fé nele a gente vai conseguir passar, mesmo que seja nessa dificuldade. Iago, uma coisa que você falou que eu achei bem bacana é quando você fala do Cristo que colocou para a gente um Deus que é Pai, né? E aí você falou agora de cuidar. Você acha que a doutrina espírita consegue mostrar para a gente esse Deus que cuida, esse Deus que não é só Senhor, não é só patrão, não é só o cara que briga, mas é o cara que ampara? Você acha que a doutrina espírita consegue nos levar a Sim, isso? sim, eu acho. Eu acho que sim. Acho não, eu acho que eu tenho certeza que sim, porque a doutrina espírita trabalha um assunto, trabalha principalmente o livre-arbítrio. Então, eu acho que o livre-arbítrio ele é a nossa prova de que Deus ele nos dá a oportunidade de provar tudo, porque é de provar o amor, de provar a nossa crença nele, as nossas particularidades, nossas individualidades ali. Então, eu acho que a doutrina espírita, quando coloca isso, quando coloca que a gente pode semear o que a gente quiser, a gente vai ter que colher. Então, eu acho que quando é colocado o livre-arbítrio, principalmente, é a hora que mostra que Deus ele não é punitivo, que ele não julga. Porque você tem a livre escolha de plantar essas coisas. Então, se você vai colher o que você plantou e não foi coisas legais, você vai colher, então a culpa não é de Deus, a culpa é sua, simplesmente sua. Mas aí que eu acho que mora o principal ensinamento, é que Deus vai estar lá. Os espíritos bons vão estar lá para poder auxiliar a conseguir passar por isso que a gente plantou, de conseguir de perdoar as nossas falhas. Então, eu acho que a doutrina espírita, sim, ela coloca Deus dessa forma, Deus mais amoroso, um Deus que está ali para nos auxiliar. Eu passei pela evangelização infantil, concluí agora a mocidade, eu dou aula de evangelização e a todo momento nunca me foi imposto que eu devia seguir fielmente às vontades de Deus, porque a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, mas cabe a nós escolher qual é essa nossa felicidade que a gente busca, porque querendo ou não, a felicidade real a gente sabe qual é. E é essa que a gente deve buscar. Então, acho que é isso que a doutrina coloca, não impõe. O que você falou agora me fez tocar num ponto que eu conheço muitas pessoas que esse ponto do livre-arbítrio é o ponto que eles mais questionam. Eles questionam assim, mas assim, por que eu não posso fazer tudo que eu quero? Que Deus é esse que deixa fulano matar o outro, fulano roubar de outro que não tem nada, você passa na rua, vê uma criança cheirando cola. Que Deus é esse? E aí a gente entra no livre-arbítrio, que quer dizer, você levantou a bola. Como que você entende? Assim, acreditar em Deus com livre-arbítrio e com essas questões todas que acontecem. Olha, eu também sou muito questionado em relação a isso. Eu vejo as pessoas assim, já tive conversas com amigos que não têm crenças, ateus e tal, que eles colocam essas dúvidas na gente, né? Que se Deus é todo poderoso e nós temos o livre-arbítrio, por que acontece isso e não aquilo? E eu acho que é aquele ponto que eu levantei, que é a questão do livre-arbítrio, a gente ter a nossa escolha de fazer, mas nem tudo é legal. E Deus nos coloca isso, mas Deus, a todo momento, ele sabe o que vai acontecer. Nenhuma folha da árvore há de cair se Deus não permitir. Então, eu tenho uma crença maior de que Deus sempre vai ter planos para a gente. Então, tudo que está acontecendo, eu coloco isso para eles. Eu explico, quando eu converso, eu falo isso, porque
se algo está acontecendo, é porque tem que acontecer. Então, a gente não cabe a nós querer entender, igual é colocado no livro dos Espíritos. A gente ainda não possui faculdade suficiente para compreender as vontades divinas, as vontades divinas. Então, cabe a nós o quê? Compreender o amor de Deus, compreender a caridade, praticar a caridade, então. Porque quando eles colocam, mas se Deus é todo poderoso, por que que deixa fulano passar fome? Aí eu coloco para eles, então Deus é tão bom que te deu condições para não passar fome. Então que tal você usar do seu livre-arbítrio para fazer uma caridade para aquela pessoa? Talvez aquela pessoa esteja naquela situação para acontecer isso, para você ir lá e ajudar ela. Então não cabe a gente, não cabe a ninguém julgar. Se não cabe a Deus julgar, então por que cabe a gente a julgar? Então a gente tem que compreender o amor. Então se tem que acontecer aquilo, você tem que parar, respirar e olhar e o que eu posso fazer nessa situação, então. Nossa, se aconteceu isso com fulano, então Deus, se está acontecendo aquilo, eu posso respirar e pensar o quê? Então eu tenho que agradecer por eu estar com saúde. Eu tenho que agradecer por ter acontecido isso. Então acho que é algo mais para você levar para o seu íntimo, para você compreender, então. Então, eu acho que a gente, se não cabe a Deus julgar e nem decidir o que você vai fazer, porque senão seria simplesmente uma pessoa com o controle remoto na mão e passando tudo aqui, né? Então, se teve que acontecer aquilo, é porque lá atrás aconteceu alguma coisa. Foi o livre-arbítrio que foi posto em prática lá atrás para acontecer isso que está acontecendo hoje. Porque tiveram muitas pessoas, quando acontecem esses, como é que diz? Esses desastres, essas pandemias, essas doenças, querendo ou não, Deus em momento algum colocou o Covid-19 ali, colocou ali. Foi alguma coisa que fizeram errado ali atrás, que não trataram lá atrás, lá em 2018. Lá em 2019, quando teve lá na China, ninguém ligou. Ninguém atendeu a esses fatos. Ninguém se prestou o papel de prestar solidariedade àquelas pessoas que estavam sofrendo com isso. Então, a conta chega. Não foi vontade de Deus, foi o livre-arbítrio de todos. Então, acho que é isso. E onde você vê Deus, Iago? Olha, eu acho que é bem as Consciente, primeiras né? páginas do livro. Essa página, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, né? Quando perguntam onde Deus está. Então, acho que é aquele negócio um pouco simples, né? Que é ver Deus em todas as coisas. Ver Deus na natureza. Então, acho que Iago, eu vejo Deus quando eu levanto de manhã, olho para o céu, olho para os meus familiares. Então, é ali nas pequenas coisas que eu vejo Deus. São em vários momentos, mas eu acho que mais ainda assim na natureza, de olhar e pensar no agora, no hoje, de nossa, olha onde nós chegamos, olha tudo isso que a gente construiu. Então eu acho que ali eu vejo Deus, ali eu vejo todas essas pessoas que sentiram o amor de Deus, que puderam construir isso. Bacana, bacana, Iago. Bicho, muito legal. Você esclareceu um monte de ponto aí que a gente conversa no nosso dia a dia, mas a gente nunca se atenta, né? Muito legal. Gente, obrigado, Iago, mais uma vez, pelo seu carinho, por dedicar seu tempo, né? Para estar aqui conosco. Agora a gente vai fazer a prece, agradecer a presença de todos, o amor de todas as pessoas, onde quer que estejam. E como nosso irmão bem disse, que a gente consiga ter essa ligação com Deus em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes. No momento de dor, no momento de alegria, no momento de medo, de pesar, de raiva, no momento de qualquer situação que a gente esteja. Que a gente se lembre sempre de Deus. Ele é nosso Pai, nosso Criador, como diz o livro dos Espíritos, inteligência suprema. Causa primeira de tudo, de tudo. Muito obrigado. Fique com Deus, se cuidem, que assim seja. Valeu, Iago. Muito obrigado, eu que agradeço.